João capítulo 14, conhecidíssimo. Vamos ler a partir do versículo 1, né? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Coloquei o texto, João capítulo 14, versículos 1 ao 3. No versículo 3 ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nós temos aí a promessa da segunda vinda de Cristo, tá certo? Então, todos sabem que esse culto de ensino é um culto bem sistemático. Nós já estudamos muitas coisas aqui, né, durante esta quarentena, e eu pretendo repassar estes estudos com mais detalhes quando a gente voltar aos cultos no templo, né, porque nem todos podem acompanhar pelo Facebook, nem todos têm essas redes sociais, né, mas os irmãos já estão aqui de antemão já se alimentando com esses conteúdos. Nós já vimos sobre a grande tribulação, já vimos sobre as dores de parto, né, o princípio das dores. Estudamos sobre a ressurreição em dois momentos, duas mensagens, né, 2 sexta-feiras nós abordamos a respeito da ressurreição, glória a Deus, e hoje nós vamos continuar estudando mais um pouco sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, tá certo? Então, iniciando, nós sabemos que a vinda de Jesus, ela será precedida de sinais já preditos na Bíblia. Alguns desses sinais são, primeiro, apostasia, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo fala sobre esta apostasia. Muitos apostatarão da fé. Apostasia é estar no posto e abandoná-lo. A segunda coisa, ou o segundo sinal que a Bíblia fala, é a multiplicação de religiões e práticas demoníacas. Paulo, ele alerta isso em 2 Coríntios capítulo 4 e 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 4, certo? Então, você vai ver Paulo dizer que nos últimos dias as pessoas iriam dar atenção, como que tendo comichão nos ouvidos, e se levantariam falsos ensinadores, trazendo doutrinas de demônios. É um dos sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, ou os últimos dias, a multiplicação de religiões e de práticas demoníacas. Então, você observa que tudo isso, né, irmãos, já está acontecendo. Nós também temos um terceiro sinal. O terceiro sinal é o indiferentismo espiritual. Indiferentismo espiritual, as pessoas banalizando aquilo que é sagrado, o que tem de espiritualidade. É um indiferentismo, as pessoas se tornando indiferentes à palavra de Deus, não tendo reverência àquilo que é de Deus. Hoje você vê pessoas que não levam a sério as coisas sagradas. Você vê as pessoas profanando aquilo que é sacro, o que é sagrado. Pessoas brincando até mesmo com os dons do Espírito Santo. O que é isso? Isso é a Bíblia se cumprindo. É o indiferentismo espiritual. Em quarto lugar, nós vemos que um sinal também que precede esses dias é guerras. Nós vimos isso em Mateus 24, versículo 6. E quinto, restauração nacional de Israel.
Então, retomando, a apostasia, o que é apostasia? É o abandono da fé. Abandono da fé e o abandono da doutrina. Como exemplo descrito em 2 Timóteo, nós vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 18. Por favor, digitem aí 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Se você está aí na sua casa, você está com a sua Bíblia, né? Perto da sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse texto, por favor. 2 Timóteo 2,18, a Bíblia diz o seguinte: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Ele está falando de dois homens aqui, no texto anterior, no versículo anterior de 2 Timóteo 2, versículo 17, ele fala de dois homens chamados Himeneu e Fileto, que eles apostataram da fé, trouxeram um ensino falso e ainda perverteram a fé de alguns. Então, o mundo, ele não tem que apostatar, porque o mundo jaz no maligno. Então, de onde é que vem a apostasia? A apostasia vem de dentro da igreja, do meio dos crentes. A frieza espiritual, até mesmo o materialismo teológico, o mundanismo, o materialismo filosófico, o conformismo, né, irmãos, e o desvio espiritual, eles avolumam-se mais no meio do chamado cristianismo professo. Então, o que é isto? Isto é visto profeticamente na igreja de Laodiceia. Lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 18, aquela igreja ali, ela prefigura a igreja morna na época do arrebatamento da igreja. Então nós estamos em fase de transição. Nós estamos numa fase da transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja do tempo pré-arrebatamento. É o amor se esfriando, é a mornidão tomando conta, é a frieza tomando conta dos crentes. Quantas pessoas já estavam frias e agora é que se congelaram mesmo? Quantas pessoas desvaneceram na fé? Enquanto muitos se fortaleceram, a sua fé deu uma guinada nesse período, outros, irmãos, se sujaram mais ainda, afundaram-se mais ainda. Então, a iminência da volta de Jesus, a máscara do pseudo-cristianismo vai cair de vez, porque vai ser um divisor de águas entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, no original, a apostasia, esse termo, ele é precedido do artigo definido, mostrando tratar-se da grande apostasia, não é? Porque tem a apostasia e tem a apostasia da grande apostasia e a apostasia no meio das pessoas. Desses termos, ele tem um contexto diferente, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas veja bem, uma primeira coisa que eu quero falar sobre a vinda de Jesus é sobre a vinda de Jesus em relação aos povos bíblicos. A vinda de Jesus, ela está relacionada com 3 grupos de povos, certo? Se quiser, anote aí e destaque aí. Há 3 grupos de povos em que Deus mesmo divide a raça humana. Se você puder abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 32, 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 32, olha aqui, esse texto, irmãos, ele vai resumir os 3 tipos de povos que dividem hoje a raça humana. Os povos da terra considerados sob o ponto de vista humano, eles estão divididos aqui em mais diversos grupos, né, étnicos, mas Deus, ele considera a humanidade sob o ponto de vista divino. Então, na Bíblia, divide-se aqui em 3 tipos de povos, em 3 segmentos.
E isso está aqui nesse texto. Por favor, alguém digite aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Paulo diz assim, ó: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos, primeiro tipo de povo, atenção, primeiro tipo de povo, judeus, que é Israel. Segundo, nem aos gregos, que são os gentios, certo? Os gentios, e nem à igreja de Deus. Então nós temos aqui dividido esses três tipos de povos. A humanidade em si divide-se em três tipos de povos: judeus, israelitas, né? Gregos, gentios, as nações, e a igreja. Se você lembrar de um estudo que eu dei na igreja, não sei se eu dei aqui na live também, sobre as três medidas de farinha. Então nós temos aqui Israel, as nações e a igreja de Deus. Então, não é uma igreja, observe que não é uma igreja qualquer, ele dá aqui a identidade. É a igreja de Deus. Então, para a igreja, Jesus ele vai vir para esses três tipos de povos. Observe bem, irmão. Para a igreja, ele virá como o seu noivo, certo? Ele vai trabalhar com esses três tipos, com essas três etnias. Para a igreja, Jesus virá como seu noivo. Para quê? A fim de levá-la para si, para a glória celestial. Isso está em João capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei outra vez. Está falando para os seus discípulos. Isso aqui inclui todos os santos de todos os tempos. Primeiro lugar, Jesus virá para a igreja como seu noivo. E para Israel, Jesus virá como o seu Messias e o seu libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Então, ele vai vir para a igreja como noivo e vai vir para Israel como Messias e libertador. Por quê? Porque quando ele veio na primeira vinda, eles não creram, eles não acreditaram. Eles não acreditaram naquele Messias que veio para eles, Messiasinho num jumentinho. Não, isso aí não. Então agora ele vem de vez para se apresentar a Israel depois que passar a grande tribulação. Ele vem como Messias e libertador. E para os gentios, isto é, as nações em geral, Jesus ele virá como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ok? Para a igreja ele vem como noivo, para Israel ele vem como Messias libertador, depois de eles passarem pelo processo da grande tribulação, e para os gentios, que é para as nações, ele virá como o Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz para julgá-las, para julgar as nações. E após isso, ele vai reinar sobre as nações com varas de ferro, ou seja, ele vai julgar com justiça. Então a vinda de Jesus relacionada com os gentios, com as nações, será a sua plena manifestação como o Deus forte, certo? De Isaías capítulo 9 e versículo 6. Conselheiro e Deus forte, ele vai julgar fortemente com vara de ferro as nações. Então, nós não estamos aqui, irmãos, é bom que se diga, nós não estamos afirmando que Jesus ele virá 2 ou 3 vezes. Não, não é isso. Ele sim que a sua vinda relaciona-se com 3 grupos de povos, conforme a divisão bíblica. Ok? Então, para a igreja ele vai vir trabalhar de uma forma diferente, para as nações também e para Israel também, conforme essa divisão bíblica aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Então nós vemos a vinda de Jesus em relação com os povos. Segunda coisa, o segundo lugar, a certeza da vinda de Jesus. A certeza da vinda de Jesus. Você tem certeza, irmão, da vinda de Jesus? Você tem convicção dessa vinda? Da segunda vinda de Cristo? Você está convicto disso? Se você está convicto da vinda de Jesus, me dê uma resposta aí. Diga, eu estou. Ou diga amém. Diga alguma coisa.
Aleluia. Então vamos lá. Segunda coisa, a certeza da vinda de Jesus. Vamos ver agora as evidências da certeza da vinda de Jesus. Vou dar algumas evidências para você, tá certo? Primeiro, estamos em um estudo bíblico. Primeiro, Jesus mesmo afirmou que voltará para buscar os seus. João 14, versículo 3, como nós lemos de início: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Apocalipse 22, versículo 20, ele diz: aquele que testifica estas coisas diz, certamente, certeza, cedo vem. Segunda evidência, a primeira evidência é que ele mesmo afirmou que voltará. A segunda evidência é que os santos anjos afirmaram que Jesus voltará. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, os anjos disseram: varões galileus, vocês olham aí para esse Jesus que está indo da mesma forma que ele foi, um dia ele voltará. Então, os santos anjos afirmam isso, e os anjos de Deus, eles não mentem, certo? Terceira coisa, terceira evidência: os sagrados escritores ou sacros escritores da Bíblia, movidos e inspirados pelo Espírito Santo, eles afirmam que Jesus voltará. Aleluia. Jesus voltará em vários textos. Não tenho tempo para estar examinando cada texto. Quarta coisa, quarta evidência: os sinais que ora estão se cumprindo, segundo as profecias da Bíblia, atestam que Jesus voltará. Sinais nos céus, sinais no sol, sinais na lua, sinais no mar, bramido do mar e das ondas, as angústias das nações. Glória a Deus. Tem um texto lá em Lucas 21 que fala sobre a angústia das nações, que o bramido do mar e das ondas acontecerá através da angústia das nações, certo? Eu tinha até anotado aqui um texto, só que eu não estou encontrando aqui, não é nem um texto, é uma anotação que eu fiz a respeito disso, a respeito de Lucas, que fala sobre a angústia das nações. É um temazinho grego que tem, mas o significado é aquilo que não tem escape, né? Então, a humanidade, ela e as nações estão nessas angústias, tá certo? Não estou encontrando aqui. Mas a segunda vinda de Jesus, ela é precedida, irmãos, por dores de parto. O que é dores de parto? São dores que a mulher sente antes de dar à luz, dois momentos, né? Então ela sente, pelo menos segundo a ciência, 60 contrações, e são dores simultâneas. A dor da pedra nos rins, por exemplo, ela é uma dor sucessiva, ela não para. Mas as dores de parto, ela é simultânea, ela dá umas contrações, momento em momento. Assim está a natureza, assim está a terra. De momento, de instante a instante, há uma contração de dor, certo? Então, nós vemos aí estas evidências, e a quinta evidência é o testemunho constante da ceia que o Senhor ordenou nas igrejas. Sim, na ceia. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos dois momentos na ceia que nós celebramos na igreja. Nós temos o momento da morte de Cristo, passado, e nós temos o momento da vinda de Cristo, que é o futuro. Paulo diz: porque ao comer este pão e ao beber este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Então, isto é uma evidência também da vinda de Jesus. Então, é bom que saiba-se claramente que a vinda de Jesus abrange um período de certa extensão. É um evento, a vinda de Jesus, irmãos, presta atenção, a vinda de Jesus é um evento em duas fases bem distintas, como nós veremos em pormenores ainda aqui nesse estudo. Na primeira fase da vinda, ele virá para os seus. Na segunda fase, ele vem com os seus. De novo, a vinda de Jesus é um evento em duas fases bem distintas, como veremos agora. Observe, a primeira fase, ele virá para os seus. João 14 e 13. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Primeira fase. Na segunda fase, ele vem com os seus. Vamos ler um texto aqui. Zacarias, capítulo 14. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém anote aí, por favor. Zacarias 14 e 5. É o livro, antes, bem que você tiver dificuldade, ele está na classe dos profetas menores aí. Você vai para Mateus, aí você vai voltando para o Antigo Testamento. O livro antes de Mateus é Malaquias, e antes de Malaquias é Zacarias, certo? Então você acha Zacarias capítulo 14, olha o versículo 5. Só a parte final, a parte B do versículo, diz assim, ó: então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Olha aí. Ó Senhor. Aqui ele está dizendo, ó, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Ele está falando aí de qual? Da primeira fase ou da segunda fase? Da segunda. Porque ele vem com os seus. Outro texto, 1 Tessalonicenses, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É esse texto mesmo? Não é esse texto não. É o 16. 3. Perdão, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Glória a Deus. Observe os textos. Ele vem primeiro para os seus, depois com os seus. Vamos ver Judas, antes de Apocalipse, um livrinho pequeno lá de Judas, que não é o Iscariotes, não é o traidor, era outro Judas. Judas não tem capítulo, vamos para o versículo 14. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aleluia. Então observe as duas fases. Ele vem para os seus e depois com os seus. Então a primeira fase, irmãos, é o arrebatamento da igreja. Eu gostaria que alguém colocasse: Jesus vem uma vez em duas fases. Jesus vem uma vez em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A segunda fase é a volta dele em glória. Então a primeira fase, irmão, é o arrebatamento da igreja. Na segunda é a volta dele em glória. É a sua revelação pública. É a sua manifestação ou o seu aparecimento visível a Israel e às demais nações. Então, entre o arrebatamento e a revelação de Jesus, decorrerá um período de 7 anos.
segundo as Escrituras. Entre o arrebatamento e a segunda vinda decorrerá 7 anos, certo? Muitos fatos estupendos estarão acontecendo na terra. É a semana de anos que é mencionada em Daniel 9:27, que eu não quero falar pormenores agora. Mas o arrebatamento de Jesus, ele vem secretamente para a igreja. E depois, na revelação dele, ele vem publicamente para Israel e para as demais nações. Porém, mesmo que se compreenda muito sobre a vinda de Jesus, observe isso, mesmo que muitas pessoas tenham essa compreensão sobre a vinda de Jesus, mesmo assim ela encerra detalhes que somente vão ser revelados, compreendidos naquele dia. É envolto também de muitos detalhes e muitos mistérios que vai ser compreendido apenas quando o glorioso acontecimento ocorrer. Nós temos revelados aquilo que está nas Escrituras, mas ainda há mistérios, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, mistério. Digo-vos, porém, um mistério. Então, está cercado de muitos mistérios. E certos eventos da vinda do Senhor, eles interpenetram-se ou se sobrepõem. E nós estudamos, né, dividimos os pontos e vimos sobre aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, considerando aqui as distintas manifestações de Jesus, na sua primeira e na sua segunda vinda, nós podemos dizer o seguinte, vamos fazer aqui o paralelo das suas vindas. Primeiro, ele veio em Belém, né? Ele nasceu em Belém, na sua primeira vinda. Tem até o texto de Miqueias, e tu, Belém, Efrata, né? De ti vai virar o Salvador. Então ele veio primeiro, ele veio em Belém, e ele veio em Belém como o Messias e Salvador do mundo. Na segunda vinda, ele vem nos ares, e ele virá como o noivo para a sua igreja. Ele vem no Monte das Oliveiras. Ele virá como juiz e rei para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. E quando falamos acerca do arrebatamento da igreja, como já mostramos nos textos anteriores, como já falamos sobre as duas fases, primeiramente vamos ver o arrebatamento da igreja. Isso concerne somente a igreja, né? Somente a igreja que o espera perseverante, depois a revelação pessoal dele, e isto concerne a Israel e as demais nações do mundo sobreviventes naquela ocasião. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A população do mundo vai estar muito reduzida no momento da aparição de Jesus, quando ele vier para julgar as nações. Você observar em Zacarias, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia está escrita assim, ó: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12, 9. Lá em Zacarias 14, 16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações, observe, dos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Essa passagem, ela também tem a ver com aquela ocasião. Israel estará também dizimado. Lá em Jeremias capítulo 50, versículo 20, a Bíblia diz assim: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei, aí ele diz assim, ó, aos remanescentes que eu deixar. Então, terá ali remanescentes, certo? Então, vamos lá. Falar mais um detalhe para você. O arrebatamento
é o detalhe do arrebatamento e o que ocorrerá nos céus. O arrebatamento é um mistério que só será plenamente compreendido quando ocorrer. Ele será o evento inicial de uma série que abrange a igreja, Israel e as nações em geral, como eu falei no início. Não esqueça desses 3 pontos importantes: a humanidade formada, Israel, nações e igreja. Nos céus, irmãos, o arrebatamento ocorrerá nos céus. Nos céus, ouvir-se-á o brado de Jesus. 3 coisas vão acontecer: o brado de Jesus. Segundo, a voz do arcanjo. Terceiro, a trombeta de Deus. Ainda tem um quarto, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, neste instante, Jesus também ele trará consigo os fiéis, certo? Ele trará consigo os fiéis que estavam com ele e os que unir-se-ão aos seus corpos, já ressuscitados e glorificados. Aí, a seguir, os fiéis vivos na ocasião serão transformados e glorificados, e todos juntos seguirão com Jesus para o céu, subirão para o céu. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 13, como nós já lemos, diz: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Aí, 1 Tessalonicenses, eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, vamos ler aqui esse texto. Capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler, conhecidíssimo também, mas é importante. Paulo aqui ele está descrevendo o que irá acontecer nessa ocasião. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Então, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como não será maravilhoso, meu irmão? Será maravilhoso. Somente os fiéis, os mortos e vivos, somente esta classe ouvirão os sonidos divinos da chamada. Aleluia! Então, somente os fiéis, somente os que morreram em Cristo, eles vão ouvir o sonido da trombeta. Glória a Deus por isso. Então, uma trombeta aí vai tocar, e essa trombeta, o som vai vir do céu, e os fiéis serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. Mas esses atos preliminares do arrebatamento da igreja têm maior alcance do que nós pensamos. Porque aqui se refere aqui ao brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E o brado de Jesus, ele pode ter um significado limitado à igreja. Então, observe, vai ter o brado, né, que é o alarido, a voz do arcanjo
e a trombeta de Deus. Então, estas três coisas vai ser brado para a igreja, a voz do arcanjo, Israel, e a trombeta de Deus, as nações. Entendeu? Então, cada um está referido a um tipo de pessoas, a uma classe de pessoas que formam os seres humanos. Brado, igreja. Voz do arcanjo, Israel. Trombeta de Deus, as nações. Aí, em Mateus 24 e 31, a trombeta relacionada a Mateus 24 e 31, ela relaciona-se com os judeus, para congregá-los muito depois do rapto da igreja e antes da revelação de Cristo para o julgamento das nações entre os judeus. E uma das finalidades da trombeta era de congregar o povo, certo? A trombeta, irmão, ela é um instrumento bem antigo. Nos tempos antigos se usava o toque da trombeta para reunir a congregação, se usava o toque da trombeta para reunir apenas os líderes de cada tribo, ou seja, os cabeças, os anciãos. Somente os líderes eram reunidos no toque de uma trombeta, eles conheciam. A trombeta também ela era usada para levantar o acampamento, né, que eles viviam no deserto. Eles tocavam, tocava lá, e eles entendiam que aquele toque era para eles desmontar as tendas e ir embora para outro canto. Era um toque de deslocação. E também a trombeta ela era usada no toque, avisando que o inimigo estava se aproximando. A trombeta era usada no toque, avisando que era para todos estarem prontos para a guerra, para uma batalha. Então a trombeta era usada assim. Aí a Bíblia ela refere-se a alguns textos escatológicos na trombeta, um toque de alerta. Também em Apocalipse 11:15 é usada ali uma trombeta. Mas esta trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ela não tem nada a ver com a mencionada sobre o arrebatamento da igreja. Ali é outra ocasião. Então, nessa fase da sua vinda, a saber, no arrebatamento, Jesus ele não vem à terra, ele não vem até o solo, ele vem nos ares, na primeira fase. O mundo também não tomará conhecimento do fato, como muitos estão ensinando, baseados em seus sentimentos. O mundo vai ver e tal. Não. Na primeira fase da sua vinda, ele não vem até o solo, é apenas para a igreja, apenas para os fiéis. O mundo vai saber só depois. Quando? Quando notar a ausência. Meu Deus. Quando sentir a falta. Quando sentir o desaparecimento de milhões de cristãos. Quando eles sentirem a falta dos cristãos, quando sentirem a falta da igreja, dos pastores, dos pregadores, dos cantores, dos profetas que aqui permeavam a terra, eles vão se dar conta. Tem até um louvor que eu estava procurando esse louvor aqui e não achei, para mim louvar no início do culto, que é, deixa eu colocar o carregador aqui, que é Asas da Esperança, né? Que o Cícero Nogueira gravou, que o Marcos Aurélio regravou, que ele diz assim, que as pessoas vão olhar, que vai sumir da terra o povo diferente, eles não vão ser encontrados, e vão se perguntar, porque somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Aí vão correr para o templo desesperado, vão ter congestionamento, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só então vão se dar conta do arrebatamento, fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte, e a morte estará presa. Então, eles vão para a igreja, vão encontrar somente uma dúzia de gente, céticos chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento. Então o mundo não saberá no momento do arrebatamento. Ele vai saber depois, quando ele sentir a sua falta, irmão.
Quando eles procurarem alguém, for na igreja, a igreja está fechada, bater na porta, derrubar a porta, não tem mais ninguém, só os desviados que ficaram. O rapto da igreja é um acontecimento secreto reservado para os que são dele. O mundo não tem direito de testemunhar este fato. Eles não vão testemunhar esse fato. Jesus, após ressuscitar, ele ministrou durante 40 dias, sem o mundo ter qualquer participação nem conhecimento sobre isso. Também em João 12, 28 e 29, Atos 22 e 9, fatos ocorreram da parte de Deus a que o mundo ficou alheio. Depois você leia João 12, 28 e 29, Atos 22 e 9. Então, quando ele ressuscita, o seu aparecimento não é mais público. Ele ressuscita apenas para... a presença dele é vista apenas por algumas pessoas. Maria Madalena, para os discípulos, para Pedro, para os discípulos no caminho de Emaús. Paulo, lá em Coríntios, ele tira uma lista de quem ele apareceu, mas não mais publicamente. Assim acontecerá na primeira fase da sua segunda vinda. Ele vem, não vem até a terra, não vem até o solo, se dará nos ares, e a sua igreja apenas vai ser a privilegiada. E o mundo não se dará conta disso. Observe, irmão. Jesus, ele compara a sua vinda aos dias de Noé. Ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, em que assim será a volta do Filho do Homem, em que casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam e se banqueteavam, até que veio o dilúvio sobre a terra. Foi inesperado. Então, muitas pessoas estão alheios a isso. Eles não esperavam, a Bíblia diz até que. Então, muitas vezes a nossa mente não está programada para isso, porque você já está esperando Jesus vir, mas você está programando já amanhã como é que vai ser. Eu estou aqui na quarentena, amanhã o que é que eu vou comer e tal. Ou seja, as pessoas estão com a mente deles aqui na terra. Então o mundo não está preparado para isso. Eles não estão esperando a volta de Jesus. Eles já marcaram nos seus calendários, suas agendas, nas suas mentes, o projeto que ele vai fazer depois que a quarentena passar. Então eles não estão preparados, esperando o arrebatamento. Até que a igreja some. Acontece o raptare, o rapto. Tomar, agarrar com força, com violência. Então esta bem-aventurança que nos anima, que nos fortalece, até nas horas mais escuras, até nas horas de prova, de luta, de dificuldade. Como é que estará o céu, irmão? Como estará o céu? Tudo preparado para recepcionar a igreja. Já imaginou isso? Quando você vai receber alguém na sua casa, mais simples que seja, você tem a preocupação de arrumar a casa. Imagine quando vai se receber uma autoridade, alguma coisa. Imagine como um pai que há muito tempo não viu o seu filho e ele está vindo para casa, ele sabe que ele está voltando para casa, ele não arruma a casa, a mãe faz um banquete. Agora imagine como estará o céu, tudo preparado para recepcionar a noiva. Como estará a recâmara do noivo para recepcionar a noiva. Aleluia. Irmãos, nós devemos lutar com empenho até o fim no poder do Espírito Santo, lutar contra o mundo, lutar contra o pecado, lutar contra a carne, lutar contra o diabo, para que nós possamos atender a chamada final, ao toque de reunir do Senhor, que a trombeta vai soar, o alarido vai acontecer, o arcanjo vai bradar com a sua forte voz, e não será outro que virá.
mas o mesmo Senhor. O mesmo Senhor. Porque o outro que vem aí é o anticristo. João Batista diz assim: mestre, nós queremos saber, ele mandou 2 discípulos, ele estava preso, aí ele manda 2 discípulos ir até Jesus, perguntar a ele se ele é o Messias mesmo, se é o Cristo que a gente que havia de vir, que nós estávamos esperando, ou devemos esperar outro. Não, o outro é o anticristo. Mas não é o anticristo. A Bíblia diz que é o mesmo Senhor. O falso Cristo vai vir, vai enganar muitos. Porque muitos estão na expectativa de Jesus voltar e vai surgir um. Mas não é Cristo. É o anticristo. Mas o da igreja é o mesmo Senhor. Qual o mesmo Senhor? Aquele que disse em João, capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei outra vez. É o mesmo Senhor. Por isso, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu. O meu Senhor que nos salvou. O meu Senhor, o teu Senhor que te salvou, que nos guardou, que te guardou. O mesmo Cristo que morreu, que ressuscitou para a nossa redenção, para a nossa justificação, o mesmo Filho que subiu ao céu para interceder por nós, o mesmo Jesus, bondoso, paciente, poderoso, amoroso, esse Jesus que vocês crucificaram, como Pedro fala, esse Jesus o Nazareno que vocês crucificaram, é o Senhor mesmo, aleluia, aquele que disse para Tomé: sou eu mesmo, Tomé, toca aqui, toca nas minhas feridas, toca no meu lado, veja o buraco na minha fronte, dos espinhos da coroa que eu usei, que colocaram na minha cabeça no meu sofrimento. O mesmo Senhor, veja que não é um fantasma, veja que eu sou eu mesmo, é o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, com arcanjo e com a trombeta de Deus. Esta é a esperança da igreja, aleluia! O mesmo Senhor, o mesmo Senhor. Coloque aí o mesmo Senhor, digita aí o mesmo Senhor, diga aí na sua casa: o mesmo Senhor. Aleluia, muita coisa, mas deixa eu ir. Segunda coisa, o arrebatamento da igreja. Falar para você o arrebatamento da igreja e o que acontecerá nos ares. No arrebatamento, Jesus virá até as nuvens. De novo, no arrebatamento, Jesus virá até as nuvens, seus pés não tocarão o solo desta vez, mas, como acontecerá mais tarde, depois, quando ele se revelar publicamente, ele vai descer, na segunda fase da vinda, ele descerá sobre os montes das oliveiras em Jerusalém. Eu até falei que o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus é o inverso da sua ascensão, porque na sua ascensão para o céu, eles estavam no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras se ocultou numa nuvem. Da nuvem ele foi para o trono. Na segunda vinda, ele sai do trono, vem nas nuvens e desce para o Monte das Oliveiras. Quando ele toca no Monte das Oliveiras, há um terremoto e o Monte das Oliveiras é fendido ao meio. Então, o arrebatamento de Jesus e o que acontecerá nos ares é exatamente isso. Ele vem nos ares e não toca o solo. Na segunda, ele vem e desce até o Monte das Oliveiras, na segunda fase. Portanto, nos ares ocorrerá. Observe. Isso aqui é o Ariel, viu? O Ariel dando glória a Deus ali, está feliz. Portanto, nos ares ocorrerá o encontro de Jesus com a sua igreja para nunca mais haver separação. Nunca mais haverá separação. Terceira coisa, o arrebatamento da igreja e o que ocorrerá na terra. Observe, eu falei sobre o arrebatamento e o que ocorrerá nos ares. Agora o arrebatamento da igreja e o que acontecerá na terra. Na terra, o que é que vai acontecer? Na terra, nós sabemos, dar-se-á a ressurreição dos mortos justos, bem como a transformação dos vivos justos. De novo, na terra, a ressurreição dos mortos dos justos e a transformação dos vivos, que também são os justos.
segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que nós lemos. Então, este duplo milagre, ele é chamado na Bíblia como a redenção do corpo, certo? Que eu já falei aqui sobre isto, quanto à ressurreição dos justos, né? Como as primícias da ressurreição e tudo mais. Falei sobre as primícias da primeira ressurreição, isso foi em lives anteriores, em cultos anteriores. Falei sobre a colheita geral da ressurreição, falei sobre os rabiscos da colheita. E, para me encerrar, o arrebatamento da igreja, ele marca o início do que é chamado o dia de Cristo. Em muitas passagens da Bíblia, você vai ver essa expressão, o dia de Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Você vai ver em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Você vai ver em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Você vai ver em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o dia de Cristo, o dia de Cristo. Esse dia ele é relacionado com a igreja. Ele vai do arrebatamento da igreja até a revelação em glória. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, a tradução correta é dia do Senhor. Essa palavra Senhor, ela é com letras maiúsculas, porque está indicando a palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Do Pai Yahvé, Jeová, conforme o estabelecido internacionalmente pelos editores da Bíblia. Eles colocam Senhor em letras maiúsculas, você vai ver isso na sua Bíblia, porque é Jeová, ou então Adonai. E a expressão dia do Senhor abrange o mesmo período da vinda de Jesus com relação às nações gentílicas e Israel. E isso tem a ver com julgamento. A igreja, ela será arrebatada ao encontro do Senhor antes da grande tribulação. De novo, isso aqui fica bem claro. A linha que nós seguimos, irmãos, é a linha pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista e pré-milenista, certo? O que é pré-tribulacionismo? É que nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tem gente que acredita no pós-tribulacionismo. O que é isso? É que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois acontecerá o arrebatamento. Por isso é chamado de pós-tribulacionismo. Mas nós não. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz, no pré-tribulacionismo. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. Seria, no mínimo, incoerente o noivo olhar para a noiva e dizer: noiva, se desgraça aí mesmo, tu vai sofrer, desgraçada. Vai passar aí pela mão do anticristo, tu vai mesmo. É bem dizer assim, tu lá presta, fica aí. Não, irmão. Nós não somos filhos das trevas, nós não somos da noite, como Paulo diz. Nós somos do dia e nós não fomos, a igreja não está reservada para a ira. O noivo não gosta de ver a noiva sofrer, por isso ele vai tirá-la antes da grande tribulação. Então a igreja, ela será arrebatada ao encontro do Senhor antes da grande tribulação, que é também denominada na Bíblia de ira futura, ok? Essa palavra está em Mateus capítulo 3, versículo 7, né? Quando João diz: produzir fruto de arrependimento, livrai-vos da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Para concluir, propósitos da vinda de Cristo, segundo as Escrituras. Vamos lá. Propósito da vinda de Jesus, segundo as Escrituras. Jesus virá para, primeiro, Jesus virá para a igreja para si. João 14, 3. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Segundo o propósito da vinda de Jesus, ele virá para
consumar a salvação dos seus. Terceiro propósito da volta ou da vinda de Jesus: ele virá para glorificar os seus. Romanos 8:17. Quarto propósito: ele virá reconhecer publicamente os seus. 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 5. Quinto lugar, ele virá para prender Satanás. Um dos propósitos, prender Satanás. Quinto lugar, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. Sexto lugar, ele vem recompensar a todos. Mateus 16 e 27. Sétimo lugar, ser glorificado nos seus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 versículo 10. Eu não tenho tempo para ler todos esses textos, então eu estou dando aí para você. Oitavo lugar, o nono lugar, ser admirado pelos seus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 versículo 10. Décimo lugar, revelar muitos mistérios que ora tanto nos intrigam. Então ele vem, vou resumir e repetir. Jesus vem para levar a sua igreja para si, ele vem para consumar a salvação dos seus, ele vem glorificar os seus, aleluia, ele vem reconhecer publicamente os seus, ele vem para prender Satanás, ele vem para recompensar a todos, e ele vem para ser glorificado nos seus, ele vem para ser admirado pelos seus, e ele vem revelar muitos mistérios que para nós ainda estão encobertos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, isso aí é uma parte do que eu tinha para repassar para vocês hoje neste culto de ensino. Eu creio que você marcou, anotou, né, da Bíblia, leu os textos e aprendeu. E na próxima sexta-feira iremos continuar este ensino e eu vou falar falando sobre o arrebatamento, e vou pegar da parte do arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus ainda nesse mesmo tema, e nós vamos aprendendo para a glória de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que você esteja preparado para este arrebatamento, para a vinda de Cristo, que essa palavra se torne real na sua vida, sempre atento, sempre vigiando e fielmente andando até o dia do Senhor. Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Quantos recebem aí essa palavra, este ensino? Dá um glória a Deus aí. Vamos orar para terminar? Vamos orar para terminar, né? Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço pela tua presença, pelo estudo, pelo ensino da tua palavra. Que os teus filhos, Senhor, sejam edificados. Que os teus filhos fiquem firmes. Porque nós somos a igreja, nós somos a tua noiva. E o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos sustenta e o Senhor é que nos protege. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, abençoa cada família. Que o Senhor venha guardá-los e livrá-los de todo mal. No nome de Jesus, nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, debaixo da tua presença. E traz-nos a saúde, Senhor. Traz a saúde para o teu povo. Muitos, talvez nesse momento, assistindo, eu não sei, estão enfermos, mas vem sanar toda enfermidade, expulsar todo mal, para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó. Amém! Amém? A paz do Senhor, e domingo nós estaremos no nosso culto de louvor e adoração. Deus te abençoe, um abraço.